Olá novamente. Antes de tudo, se inscreva no meu canal, clique em inscrever-se logo abaixo do vídeo. O que a palavra de Deus fala a respeito de julgar as outras pessoas? Quando é que estou julgando uma outra pessoa? Quando estou simplesmente dando a minha opinião? E quando posso saber se estou ajudando ou atrapalhando uma pessoa com os meus comentários a respeito dela? Vamos recorrer à palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, dos versículos de 1 a 6. Esta passagem, então, ela nos diz o seguinte: Não julgueis e não sereis julgados, porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados, e com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Porque olhas a farpa que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu? Como ousas dizer a teu irmão, deixa-me tirar a farpa do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, e assim verás para tirar a farpa do olho do teu irmão. Primeiramente, Jesus não está aqui falando de alguém que tem uma impressão a respeito de outra pessoa. Não é sobre isso que se trata esse evangelho. Ele está se referindo a uma situação que tem o poder de romper uma relação com a força de uma crítica, com a ausência total de um espírito de compaixão. Jesus quer dizer que quem quiser ser o seu verdadeiro discípulo tem que ficar acima de toda palavra que destrói. Tem que evitar todo tipo de palavra que destrói o relacionamento com o irmão. É disso que se trata esse evangelho. Mas a primeira advertência de Jesus é: não julgue. Mas é errado julgar? Não necessariamente. Julgar não é pecado contra a lei de Deus. Aliás, os primeiros cristãos, eles tinham por hábito, por costume, exercer o julgamento entre eles, a fim de que o julgado crescesse em consciência da sua falta e assim se convertesse e assim mudasse de vida. Jesus, então, ele não condena o julgamento de uma pessoa. Então, o que ele condena? O que ele aqui condena é o julgamento não da pessoa, mas do coração dessa pessoa. E o que significa isso? Primeiramente, que ninguém tem acesso ao íntimo do ser humano, a não ser Deus. O que nós vemos são os atos de uma pessoa. Nós nunca vemos a intenção que essa pessoa tem por detrás desses atos. Em geral, julgamos os atos das pessoas, julgamos uma pessoa por aquilo que ela apresenta exteriormente, mas nunca nos perguntamos o que estaria por detrás daquelas ações. O que essa pessoa viveu, pelo que ela passou, quais foram as histórias, as experiências que ela teve em sua vida para que ela agisse dessa maneira. Também nós condenamos uma pessoa sem nos perguntar qual é o nível de consciência que essa pessoa tem a respeito dos seus próprios atos. Em geral, nós julgamos e condenamos a partir do nosso nível de moral, de consciência, a partir do nosso ponto de vista. Além disso, temos a tendência a fazer generalizações, a condenar alguém baseado simplesmente na experiência que nós temos apenas. A generalização é uma forma de julgamento que Jesus condena. Julgar os outros através de suas faltas não é somente prejudicial às formas de relacionamento humano, é também algo que prejudica alguém em sua relação com Deus. Quando você está julgando alguém, você não somente está colocando um obstáculo entre ela e a sociedade onde ela vive, mas um obstáculo entre ela e seu Deus. Segundo esse evangelho, a pessoa que julga os outros terá de enfrentar um severo julgamento. No capítulo anterior, Jesus diz
que, assim como nós recebemos de Deus misericórdia e perdão, também devemos ser misericordiosos e perdoar os nossos irmãos que pecarem contra nós. Agora, vigora o mesmo princípio, só que do lado negativo. Se eu julgo o meu próximo, eu também, igualmente, serei julgado por Deus. Jesus utiliza aqui a metáfora da medida. Era costume entre seu povo a pessoa ir ao mercado e comprar uma medida de algum produto. Uma medida de trigo era medida em um balde, em um cesto, talvez, né, daquele trigo ou daquelas frutas ou daquelas verduras. Assim, se você compra uma medida, significa que vai levar para casa um balde cheio desta mercadoria. Uma medida é um cesto ou um balde daquele produto. Pois bem, assim Jesus transporta esta ideia para uma pessoa que julga. A mesma medida que você usou para julgar, Deus também vai usar a mesma medida para julgar você. Quer dizer, a mesma severidade com que você julga o seu irmão será a que Deus vai usar também para julgar você. Se você for severo com seu irmão, Deus será severo com você. É isso que Jesus está falando. Jesus utiliza uma parábola que era bem conhecida por ele pessoalmente. Ele trabalhou numa carpintaria, ele era carpinteiro e sabia bem o que era ter uma farpa de madeira entrando no olho. Ele fala dessa farpa, mas ele exagera um pouco, falando de uma trave. Trave era uma madeira que atravessava a porta para fechá-la. De qualquer forma, ele está querendo dizer que o pecado do outro sempre nos incomoda, que a vida que o outro leva sempre nos incomoda, que as palavras e ações do outro sempre nos incomodam. O que nos incomoda o que não nos incomoda, aliás, né? Somos nós mesmos, é o nosso próprio pecado. O pecado do outro nos incomoda, mas o nosso pecado não nos incomoda. O nosso próprio defeito não nos incomoda. É isso que Jesus quer dizer sobre farpa e trave. Você vê muito bem um pecado tão grande na vida do seu irmão e quando você vai ver na sua vida, o pecado diminui de tamanho. E ainda nós sempre achamos que o problema do outro é mais fácil de resolver. Nós sempre dizemos assim, se eu fosse ele, eu faria isto e aquilo. Provavelmente, se você fosse ele, se estivesse realmente na pele desse irmão, você agiria da mesma forma ou talvez pior. Nós devemos primeiro dar um jeito na farpa que está em nosso olho. Assim nós teremos visão suficiente para enxergar o problema do outro. É preciso então primeiro ver claramente, para só então poder se aventurar em ver algum defeito no outro. Então Jesus ele não é contra o julgamento, ele é contra o fato de você julgar o outro severamente e você com docilidade. Você enxergar o pecado no outro, exagerar o tamanho desse pecado, desse mal, mas quando se trata de você, não passa de um pecadinho levezinho, pequenininho. Assim nós chegamos à questão que coloquei no início. Nem todas as formas de julgar são condenáveis. Algumas até são necessárias e boas. Mas quais são boas? Primeiro, antes de julgar o irmão, antes de julgar o outro, julgue-se a si mesmo. Você é realmente melhor do que ele? Essa é a grande pergunta que você deve fazer. Segundo, quando você mostra para o irmão que a atitude dele é condenável, está querendo o bem dele realmente? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que um rapaz roubou um iogurte no supermercado. Você o estará julgando se você pensar assim, esse rapaz é um ladrão, eu tenho que ficar longe dele. Esse é o tipo de julgamento que Jesus condena, pois a partir de um ato externo você qualifica a pessoa como ladra, como um ladrão.
por causa de um ato, por causa de uma ação separada, você julga todo o contexto da vida dessa pessoa. Julgar, portanto, é tirar conclusões a partir do coração do sujeito. Você não olhou para o coração dele, você o viu roubando, então ele é um ladrão e pronto, acabou. Você não olhou dentro do coração dele, dentro da vida dele, da situação dele. O cristão, portanto, não deve fazer isso. O cristão não deve pensar, ele deve agir. Nunca pense nada a respeito de alguém, haja. Então, como agir? Conversando com o rapaz. Então você vai poder descobrir que ele agiu assim porque estava com fome, porque estava desempregado, porque estava perdido na vida, estava desesperado, porque não come há 3 dias. Então o cristão não vai ficar pensando, ele é um ladrão, eu vou fugir dele. Mas ele se aproxima e pergunta, por que você tirou o iogurte? O que passa na sua vida? Entendeu? Então lembre-se, o cristão nunca julga, ele age. Espero que tenha gostado e te peço que se inscreva no meu canal, aí embaixo, onde está escrito inscrever-se, logo abaixo do vídeo, para que você tenha a palavra de Deus, então, todos os dias com você seja lembrado desse nosso encontro toda semana. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele mostre a sua face sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz. Amém.